Tô num cenário atípico porque estou em viagem, mas não podia deixar de subir vídeo aqui, então bora lá. Quando a gente está vivendo diversas situações na nossa vida, a gente vai tirando conclusões sobre nós, sobre nossos comportamentos, como a gente faz diante de tantas coisas. Isso pode ser positivo ou pode ser negativo. E muitas das vezes a gente tem essa estima, que é essa opinião sobre nós, consolidada. Só que, em outros aspectos, às vezes a gente não tem essa opinião. E o que a gente faz? A gente traz isso do externo. Isso cria como se fosse um gap. É como se ficasse um vazio, uma margem ali. E essa margem, ela muitas vezes é o que nos conecta a pessoas, a situações que nos dominam, que nos controlam. Por quê? Porque a gente não tem essa opinião sobre nós. Então, a opinião que o outro traz, ela tem muito peso. E é possível até a gente dar essa responsabilidade para algumas pessoas específicas. Você com certeza já reparou que a opinião de certas pessoas tem muito mais peso do que de outras. É justamente por causa disso. A gente ancora ali um pouco das nossas opiniões sobre nós com relação à opinião do outro sobre a gente. Que loucura, né? Falando assim é complexo, mas a gente faz isso. E por que eu tô trazendo esse assunto aqui? Porque é o peso do julgamento. O julgamento ele só tem peso quando você não tem a sua opinião consolidada sobre o que você faz, sobre como que você tem agido, se tá certo, se tá bom. Porque ainda que você erre, quando você tem autoestima, você não se sente um lixo de pessoa porque você falhou. Você entende que isso faz parte de ser humano. Você não se julga e não se culpa e não se, sabe, se machuca por causa disso. E nem permite que o outro faça isso com você. Então, se o outro pontua algo real seu, você lida com isso, ainda que seja desconfortável, você lida com isso de uma forma mais leve, digamos assim. Apesar de termos autoestima, é muito bom quando a gente conversa com uma pessoa, com um amigo, uma pessoa que você está conhecendo agora, sei lá, que ela não tem esse teor assim no olhar, na fala, de julgar o tempo inteiro. Então você está conversando com uma amiga, você está conversando com ela e ela está te ouvindo. Ela não está o tempo todo fazendo uma análise de tá certo, tá errado, seu jeito é bom, seu jeito é ruim. Isso é uma dinâmica mental, com pano de fundo de eu sou ok e você não é ok, você é errado. Tudo que o outro, o externo fizer, se eu me acho ok, se eu me acho sempre certa, vai estar em algum aspecto errado. Sempre vai ter uma coisinha ali que, sabe, meio que aquele desdém. É muito chato conversar com pessoas assim, é muito chato. E o contrário também acontece, que é por isso que você se conecta com esse tipo de pessoa, se for esse o seu caso, é claro. Você se acha errado e a pessoa se acha ok. Você já tem esse pano de fundo. Então, eu não sou ok e você é. Percebe como que uma coisa conecta na outra? E aí, isso faz com que nos liguemos mesmo com pessoas através dessa dinâmica. Então, pode ter situações, lembra que eu falei do gap? Tem situações que você se acha um máximo. Nossa, eu sou foda nisso daqui que eu tô fazendo. E o outro não. Aí, vamos supor que você é muito bom em vôlei. Então, os outros vão ser medianos e tal, e você é top. Mas em finanças, você não tem essas qualidades todas. Aí você começa eu não sou ok e o outro é. E aí você se diminui por causa disso. O problema não é reconhecer que você não é bom em algo, porque isso é um fato. Mas é você se diminuir diante esse fato. Você não perde o seu valor por você não ter criado uma capacidade ali em certo assunto. E acaba que quando a gente tem essa dinâmica interna, esse pano de fundo, é como se nada ficasse saudável, porque a gente está sempre competindo. Não sei se você consegue perceber isso, mas essa forma de pensar leva à comparação, leva sempre a gente a concluir e definir coisas. Quando a gente define muitas coisas, a gente tira de nós mesmos a capacidade, na verdade não é nem a capacidade o nome, mas é a realidade do ser humano, que é você errar, você acertar,
você aprender, porque nessa de eu sou ok, você não é ok, você não é ok e eu sou ok, é como se fosse estático. Eu sou perfeito, eu sou perfeita e é isso. Pronto. Não precisa fazer mais nada. E, gente, isso é muito ruim, isso é muito pesado, porque, de novo, você vai se tornar uma pessoa um tanto quanto chata para poder conversar. Porque, poxa, vou conversar, vou pedir uma opinião, sempre tô levando uma nas costas porque a pessoa se acha, né? Aí, sempre que eu vou conversar, não tá muito certo, não tá muito legal. Será que, de fato, é uma amizade que acrescenta, um relacionamento que acrescenta? Nada nos extremos. Não é certo que todo julgamento tem um peso enorme em cima de você. Isso não é normal, isso é falta de autoestima, isso é falta de opiniões positivas sobre você. Entretanto, é muito gostoso ter amigos que não julgam tanto, que não tem esse peso da perfeição diante a relação, sabe? A perfeição não é posta na mesa, sabe? É simplesmente uma conversa, uma troca. E eu tô te falando isso porque, cara, quanto tempo, né? Eu já fui essa pessoa pesada no sentido de querer que as minhas amizades, elas fossem, assim, evoluídas, todas evoluídas. É claro que a gente não vai andar com pessoa que tá fazendo um rolê nada a ver com o nosso, que tá atrasando o nosso rolê, né? A gente sai fora. Mas tem coisa que é, às vezes, assim, um processo da pessoa e você gosta da pessoa ou da utilidade dela. Porque se você gosta da pessoa, você entende que ela tá no processo dela e ela vai chegar lá e tal, tá tranquilo, sabe? Ela não é uma pessoa mau caráter, ela não é falsa com você, nem nada do tipo. Ela só não tá tendo um comportamento que você talvez teria em tal situação. Ela não é perfeita, mas dá para levar, porque os princípios ali estão fluindo. Eu queria trazer esse assunto justamente porque eu conversei com uma amiga essa semana e foi tão leve, e ela sempre me traz para esse lugar. Poxa, como que você pode ser mais leve? Como que você pode conversar? Putz, estou simplesmente conversando aqui com você, sabe? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar sobre as coisas, concluir, evoluir, e tá tudo certo, sabe? Não tem ninguém, fulano me falou isso, nossa, ficou para trás, hein? Eu tô lá na frente, né? Não tem competição, não tem competição. E infelizmente não é todo mundo que a gente consegue ser assim, né? Então é um trabalho da gente se esforçar mesmo para ser uma pessoa mais legal. Porque vira que mexe, a gente é chato mesmo. Mesmo. Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, porque falar com vocês me ajuda. Então a gente vai se ver nos outros vídeos por aí. Um beijo. Tchau.